Pessoal, queria fazer alguns comentários sobre aquele vídeo ministerial que ontem foi passado em várias emissoras de televisão e teve acesso. Tem três falas para mim importantíssimas e eu não estou falando de questões políticas agora, estou falando de economia. Primeira fala é do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes. A segunda é do presidente da Caixa, o Pedro Duarte Guimarães. E a terceira é do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Primeira fala do Paulo Guedes, ele falou claramente que o governo vai ganhar com as grandes empresas e vai perder com as pequenas empresas. E aí já um monte de gente começou a criticar, falou absurdo que o cara está querendo acabar com as pequenas empresas e vai salvar as grandes, que injustiça. Não é essa a interpretação, está completamente errada essa interpretação. Quem faz esse tipo de análise, primeiro, não entende de economia, segundo, tem maldade e só vê a maldade nas coisas. O que o ministro falou vai ter recurso para todos. Inclusive o ministro somente já falou no ano passado que não vai deixar ninguém para trás. Esses recursos vão vir de várias formas, seja diferimento de tributos, seja suspensão de pagamento de fundo de garantia, ou mesmo previdenciários, sejam refis que nós mesmo apresentamos para poder salvar aquelas empresas que não conseguiram pagar os tributos, seja capital de giro que tem que chegar de alguma forma, estão corrigindo agora a forma de chegar a isso, que perceberam que aquelas garantias que o governo estava dando pelo Tesouro de 85% e 15% que os bancos não está funcionando, os bancos não estão passando. Ou seja, o ministro deixou claramente que os recursos vão tão ajudar as pequenas e médias empresas quanto as grandes. Agora, por que vai perder dinheiro com as pequenas e vai ganhar com as grandes? É essa que tem que entender. O recurso foi para todo mundo. Só que as pequenas é natural que elas tenham uma taxa de sobrevida menor. Empresas pequenas quebram. Isso faz parte da economia no mundo inteiro, não é coisa de Brasil. Em qualquer lugar do mundo, as pequenas empresas, aquelas que estão começando, aquelas que têm pouco caixa, aquelas que têm um giro muito rápido, aquelas que não têm gordura para poder passar o momento de pandemia, quebram. E aí o que acaba acontecendo nesse momento é que outras vão renascer. É a seleção natural daquelas pequenas e médias empresas. Isso é a mesma coisa numa comparação, fazendo uma comparação figurativa, que é uma mata, uma selva. As pequenas plantas vão morrendo, os pequenos animais vão morrendo e vão renascendo, e vai tendo uma dinâmica. Essa dinâmica existe independentemente de pandemia, tem que se entender isso. Isso faz parte da economia natural de quem é empreendedor. Veja a história de empreendedor. Você acha que todo mundo acerta na primeira? O cara acerta na terceira, quarta, quinta, e depois até ter calejado, passado por várias situações. Então, nesse momento, essa conversa falando que vai ajudar as grandes e matar as pequenas é bobagem. Ele vai ajudar todo mundo. Mas as pequenas vão quebrar. Mesmo com ajuda, muitas vão quebrar. É natural. E nesse momento, o que nós temos que focar é o seguinte. Quando quebra, o governo acaba perdendo recursos. Ele acaba perdendo com isso. Mesmo tentando salvar, ele vai perder. E por que com as grandes não perde? Primeiro, porque as grandes, a ajuda também vai ser necessária para poder ter capital de giro, para poder passar, fazer a ponte dessa pandemia. Vamos ver, as empresas aéreas. Empresas aéreas estão com os aviões no chão, 92% dos aviões no chão, 100% dos voos internacionais praticamente fechados, não tem mais. Como é que você acha que você paga piloto, aeronave, leasing de aeronave, manutenção da aeronave, equipe de manutenção, toda a equipe de bordo das aeromoças? E tem que manter isso. Por que você não pode mandar isso embora? Porque a hora que começar a retomar, essa turma já está treinada e começa a reativar a economia. O governo vai fazer pontes. E como é que ele vai fazer essas pontes? Muitas vezes ele vai fazer com participação. Ele compra a participação dessas grandes empresas. Mas está comprando a participação dessas empresas em que momento? No momento em que as ações dessas empresas estão no menor patamar, no menor preço possível para se comprar ações de uma empresa aérea. Por exemplo, estou no caso das aéreas, mas pode ser várias outras empresas. Como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, quando o governo entrou comprando as ações das montadoras para não quebrar, nas ações no momento mais baixo que estava. E é óbvio que o governo não vai ficar sócio de companhia aérea. Já foi no passado, é um desastre. Principalmente que começa a interferir na diretoria, começa a aparelhar com um monte de político, enche de parentes, aquela incompetência tomando conta. Não, não.
O governo, nesse momento, vai fazer uma ponte apenas para poder capitalizar. Compra as participações, né, nos vários mecanismos financeiros que existem no mercado, para depois as empresas recuperam, a economia começa a voltar, as ações sobem e aí eles vão vender. E nesse momento, realmente, eles vão ganhar dinheiro. Então a expressão que vai ganhar com grandes e perder com pequenos quer dizer o seguinte: nós vamos ajudar todo mundo, mas certamente os pequenos vão dar prejuízo porque muitos vão quebrar e certamente os grandes, porque eu estou comprando as ações na baixa, eu vou vender na alta e vou ganhar. E aconteceu isso em vários momentos. Eu não sou a favor de intervenção, eu não sou a favor de BNDES entrando em participação de JBS, de Eldorado, sei lá, de qualquer outro investimento. Eu não sou. BNDES tem que entrar em saneamento básico, infraestrutura de pontes, infraestrutura de eletricidade para poder melhorar as infraestruturas brasileiras, de desenvolvimento social. É isso que é a função do BNDES, que voltou agora. Mas o BNDES ganhou muito dinheiro, por exemplo, com as ações da JBS, onde investiu lá atrás barato e vendeu bem caro recentemente. A mesma coisa aconteceu com a Petrobras, começou a vender. Então, o raciocínio de vai ganhar com as grandes e perder com as pequenas é esse. Ajuda todo mundo, mas no frigir das contas, as grandes que têm gordura, que têm estrutura, que têm share de mercado, que vão se reerguer e precisam se reerguer, porque não podemos largar as empresas aéreas simplesmente para quebrar todas, porque aí quando retomar a economia não tem nenhuma companhia aérea no Brasil, tá certo? Aí até é perigoso, porque aí vem as outras estrangeiras aí que o pessoal fica mexendo nesse negócio de mercado, e aí, porque lá fora teve esse auxílio ponte, é um auxílio ponte excepcional, tá certo? O pessoal vai criticar, liberal de Araque, que o cara não é liberal coisa nenhuma. Estamos falando de estados excepcionais, inclusive para garantir o mercado, porque a hora que quebra o mercado, aí sim você tem concentrações. Então, queria fechar da fala do Paulo Guedes, foi precisa, foi muito boa, e quem não entendeu vai estudar de economia, a economia real. Segunda fala do Pedro Duarte Guimarães, da Caixa Econômica Federal. Não vai ter molezinha, não vai ter molezinha. Ele mostrou a realidade. E quem acha que esse tipo de expressão não se fala em reunião é porque nunca participou de reunião de multinacionais e grandes comitês. Tem sim, é dessa forma que fala. Fala papo reto, fala na realidade. Agora, não era um vídeo para ser divulgado. Quiseram divulgar na íntegra? Paciência, agora eu vou escutar como é que acontece dentro de reuniões. Tinha muito palavrão do presidente? Eu nem discuto isso, eu também acho que é inadequado. Podia falar de outra forma, mas é o estilo dele, ele sempre falou dessa forma, não tem novidade naquilo. Aliás, mesmo fora da reunião, ele já fala esses palavrões. Eu não acho adequado. Eu, se fosse presidente da República, não falaria esses palavrões. Mas, sim, tem que ser papo reto, tem que ser uma conversa franca, tem que ser conversa de pessoas adultas, pessoas maduras. E aí a frase dele, não vai ter molezinha, é porque o Brasil sempre teve acostumado, empresário sempre teve acostumado, que deu um aperto, ficou ruim, ô governinho, dá uma ajuda aqui, me dá um dinheiro aqui, me ajuda aqui. E não vai ter molezinha. Empresa, ele foi muito claro, empresas que estavam mal, que já deviam ter quebrado, que a seleção natural já devia ter cuidado delas antes da pandemia, não vão ter ajuda agora. Elas não têm que ser salvas agora porque apareceu a pandemia. Pandemia não é desculpa para salvar empresas incompetentes, inconsistentes e que não tem que ficar de pé. Então, outra frase muito bem dita, perfeita no contexto, e quem não gostou é porque está querendo uma molezinha, está querendo dinheiro fácil na hora que é errada e pessoas que não merecem porque não conseguem ficar de pé, sustentáveis e eficientes quando não tem ambiente de pandemia. A terceira frase do Ricardo Salles, em que ele fala, aproveita esse momento que o foco está na pandemia para a gente poder desregulamentar e desburocratizar. Também super mal compreendida. E digo, e conheço o Ricardo Salles, a melhor das intenções dessa frase, no sentido de que essa burocracia, esse excesso de regulamentação não colabora com o desenvolvimento sustentável dos nossos biomas brasileiros. O que nós estamos observando, que a herança que vem vindo, é invasão de terra, é queimada, é exploração irregular de minério na Amazônia, em todos os biomas brasileiros, é horrível.
É óbvio que a gente tem que ter um esforço e todo mundo quer. O Ricardo também quer preservação. Aliás, o Ricardo precisa de ajuda das Forças Armadas para colocar as Forças Armadas dentro da Amazônia, dentro do Pantanal, dentro dos biomas ameaçados, para poder, de fato, fazer um combate ostensivo contra a grilagem de terra. Ele é uma pessoa que quer o desenvolvimento sustentável para poder parar de pé. O desenvolvimento que muitos daqueles que querem ficar pregando aqui, que é aquele do tipo põe a cabeça debaixo do buraco e não mexe na Amazônia para ninguém mexer, para supostamente preservar, na verdade não quer ver a realidade da miséria do povo da Amazônia, da situação difícil do povo e da exploração ilegal de madeira, de garimpo, de outras coisas que vão acontecendo. Aliás, um garimpo muito mal feito, com mercúrio, que vai contaminando rios, que vai contaminando os animais, que vai contaminando absolutamente tudo. Então, eu entendi a frase dele. A frase dele é: vamos aproveitar esse momento para poder avançar naqueles elementos, aquelas questões de regulamentar, de burocracia, que atrapalham a gente poder fazer uma política correta para o meio ambiente, eficiente para o meio ambiente, com desenvolvimento sustentável. Portanto, pessoal, nessas três falas, que são as que mais me deixaram, que mais me impactaram, que mais me interessam, que é na questão da economia e do desenvolvimento sustentável, eu faço aqui uma análise e uma interpretação de que é a realidade. E eu espero que as pessoas que entendam o que eu tenho falado, entendam a fala deles. Essa reunião, na minha opinião, não deveria ser divulgada. É uma reunião ministerial onde as pessoas estão à vontade para poder falar e tem que ter essa vontade. E esse mesmo reunião existe em qualquer conselho de empresa, talvez com linguajar menos chulo, talvez menos informal, mas a franqueza e a maturidade é aquela mesma.